agora eu ia de peito aberto, não tem problema, nós vamos falar de realidade, eles vão falar de enganação, não tem outra coisa, né? E aí o contraditório sumiu, porque tem interesse, gente. Quando eu falo um conjunto de coisas, primeiro, o jornalismo já não é mais o jornalismo. Na imprensa grande, eu digo o seguinte, não tem grande mídia. Para mim não tem no Brasil, tem mídia grande, é bem diferente. A mídia grande está toda comprada. Está comprada. O cara que é profissional, eu vi um profissional, não guardei o nome dele, que foi fazer uma reportagem numa TV, no jornal no horário de TV aí. Eu vou pegar aqui e vou te mostrar, vocês devem saber quem é, eu não conheço. E o cara, ele começa a se injuriar tanto para falar da manifestação dos professores, aí acho que alguém começa a chamar a atenção, ele tira o ponto do ouvido e fala, pode dizer o seguinte, eu sou a favor da manifestação dos professores, que eu estudei, eu comi marmita, e começa a falar dele, ele se empolga de um jeito, eu acho que ele acabou demitido nessa fala dele. Ele vê isso, entendeu? Ele tá no Paraná. É do Paraná? Nossa, então tá lascado. Não vai ser demitido, ele é comum, ele faz esse debate. Ele já é comum, é uma referência lá, eu acho que eles fazem mas o cara faz uma defesa enfática. Não tem isso na imprensa grande. A imprensa grande, ela tem lado, ela defende interesse. Quem enfia, pega aí Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, oferecimento Banco Itaú, oferecimento Banco Bradesco, oferecimento, só isso, gente. Os caras têm interesse, são guiados, são obrigados a fazer isso. Me admira o cara dizer que é jornalista mesmo e se submeter a isso. Eu vi um jornalista outro dia, vocês devem saber quem é, se demitir ao vivo num negócio, num programa. Ela se demitiu, estou terminando essa fala aqui, estou pedindo demissão porque não me submeto a isso. Ali é um profissional. Agora, no geral, os caras se submetem, ganham dinheiro também, enfim, tem interesse, tem bastante interesse. Então, nós temos que fortalecer a informação como ela é. Dá espaço, chama os diretores também para falar. Eles não vêm, viu, gente? Eles não vêm. Só para finalizar, amigo, eu já fui a 17 estados no Brasil. Eu estou indo a todas as capitais, né? Saio daqui agora, vou para Belo Horizonte. Segunda-feira eu estou em Cuiabá, terça-feira eu estou em Rondônia, estou em Porto Velho e estou rodando. E aí eu só consegui 2 lugares que teve debate. Que eles mandaram o assessor. E o cara foi lá, ficou 50 minutos defendendo a necessidade de uma reforma. Eu falei, meu amigo, você está pregando para convertido, eu também defendo a necessidade de uma reforma, só que é o contrário da sua. E não, você faz 2 perguntas, o cara se embanana, não consegue responder, porque não tem sustentação no que eles falam. Eles vão tirar dinheiro da economia. É isso que é o problema. Vai criar ainda mecanismo não é de estagnação, é de diminuição do PIB. Isso é mal para nós, temos que criar um círculo virtuoso, não puxar para baixo. O que eles vão fazer vai ser puxar para baixo, é acabar com a economia, é acabar com o consumo, é acabar com a possibilidade das pessoas terem o mínimo. Não é muito, não é o mínimo, não vai ter. Né? E falam, e colocam o BPC em R$400, porque eles sabem que as pessoas não terão direito à aposentadoria. Sabem que a população vai buscar o BPC lá na frente, por isso que ele já reduz o valor. Ele já faz o que fez no Chile. No Chile veio depois, ele está fazendo antes. Lá no Chile o BPC deles é R$400, metade do salário mínimo deles. Aqui, na verdade o salário mínimo é $400, o BPC é $200, é metade. E aqui vai ser mais ou menos isso, porque todo mundo vai para o BPC, não vai ter outra alternativa. Seguimos aqui então, Patrícia? Bom, acho que o Gabas passou por todas as questões, eu queria só levantar mais alguns elementos. Na questão do que está sendo, tem uma parte que está sendo desconstitucionalizada e uma parte que está sendo constitucionalizada. Acho que é importante pontuar isso. Então, todas as regras paramétricas, que é aquilo que nos afeta diretamente, então, idade, alíquota,
tempo de contribuição, tudo isso está sendo desconstitucionalizado. Portanto, pode ser mexido de uma forma mais fácil para frente. Não tem nada garantido, então você pode fazer novas reformas. E tem uma parte que está sendo constitucionalizado, que é a questão da substituição do sistema de repartição pelo de capitalização, porque é isso, e é assim, são 4 linhas, é algo super aberto, super genérico, também jogando para regulamentação e lei. Então isso é muito grave, né? Constitucionalizar esta substituição, embora ali com cara de optativo, nas falas, mas aqui já foi dito que não tem nada de opção. Além disso, está sendo constitucionalizado também elementos importantes dos regimes próprios de previdência, que tiram a capacidade dos estados e municípios que têm regimes próprios de legislarem sobre esses regimes, que normalmente são em negociação com os servidores públicos. Então, é criado uma espécie de lei de responsabilidade previdenciária, tá certo? Então, para quem vai debater, discutir, conversar com os servidores públicos, sejam eles de empresas estatais, sejam municipais ou estaduais, é importante dizer que ali se estabelece que em qualquer tempo, a qualquer momento, independentemente de qualquer aprovação, o governo municipal, estadual, federal poderá criar alíquotas extraordinárias para para quem está na ativa e para os aposentados e pensionistas, para equilibrar o regime de previdência própria. O que isso significa? Os regimes de previdência própria, eles foram criados com uma outra lógica. Eles jamais conseguirão alcançar um equilíbrio financeiro atuarial. Isso está sendo constitucionalizado. O que significa que, se aprovado dessa forma, podem ser criadas, além de elevar as alíquotas de contribuição imediatamente de todo mundo que está em regime próprio, aposentados, pensionistas ou quem está na ativa, ele pode ter alíquotas extraordinárias, sem limite, tá certo? Então, acho que isso também é importante. A outra coisa que está sendo desconstitucionalizada e que tem a ver com a estratégia de financiamento aí, é que o Gaba já colocou, que é a questão de retirar a obrigatoriedade de manter o valor real dos benefícios, né? Então, hoje, por que os benefícios são reajustados anualmente, pelo menos pela inflação? Porque isso é um inciso constitucional. Então, a proposta é de desconstitucionalizar isso, retirar esse inciso. Acho que isso é importante para dialogar com quem já está aposentado. Significa, hoje você ganha R$ 1.500, bom, então é R$ 1.500 para... Pode ser que eles congelem por 20 anos. 20 anos virou moda agora, né, de congelamento. Então, isso também que está colocado. Eu queria aqui falar também, acho que foi o Fagian que falou, sobre essa história de que, em algum momento, as esquerdas, enfim, o governo progressista do Lula, o presidente Lula, o presidente Dilma, acreditou que nós tivéssemos, de fato, um empresariado nacional e que era possível fazer essa composição. Agora, quando você... o capital, seja ele o que a gente chamava antes de capital produtivo e capital financeiro, que não existe mais essa diferença, ele tem por essência buscar o lucro. Quando você faz uma política onde você incentiva o lucro financeiro, para que ele vai ter dor de cabeça para produzir? Então, essa mistura e a ida do capital produtivo para o financeiro, que é aquilo que a gente já falou aqui, você pega os balanços, todo mundo está financeiro e financiando a dívida pública, ele tem a ver com uma opção de política macroeconômica que o Brasil adotou e não mudou, nem nos governos progressistas.
fez um arranjo, um acerto de colaboração, mas o sistema, a política monetária foi mantida. E essa política monetária, que é prerrogativa do governo central, não dos governos estaduais e municipais, que não tem, ela é prerrogativa, então, ela incentiva ou não que tipo de desenvolvimento você vai ter. E o Brasil fez a opção, por determinação à época do FMI, do Banco Mundial, adotou essa política, que o Pena não vai aqui falar, mas adotou e manteve essa política até hoje. E, portanto, empurrou para o financiamento para esse financiamento da dívida pública, e você transita aí todo o investimento em produção para o investimento, para a especulação financeira. Aqui, é claro que isso seria um debate que a gente teria que fazer com mais devagar, porque tem razões para isso, por que não transitou assim, não transitou assado. Eu só estou relatando um fato aqui para a gente entender um pouco por que não tem mais essa divisão e essa preocupação, portanto, com o desenvolvimento nacional. A questão, vou rapidamente aqui, também é uma opinião, na verdade, mais do que qualquer coisa, sobre a questão da mídia brasileira e dessa posição. Eu acho que tem também muito a ver com quem está quem são esses trabalhadores desta mídia. Porque se nós olharmos, tem muito a ver com quem estão nos postos. É como a gente olhar também na carreira do judiciário. Por que essas decisões são assim? Mas a gente deve olhar quem são esses trabalhadores que estão ali. Eles vêm de famílias de classe média, na sua maioria, classe média, se a gente pode definir aquela classe média mais clássica de conceito, e existe sim um temor de substituição de postos. Então eu acho que tem mais do que o patrocínio dos meios de comunicação, a pressão dos patrões e tudo mais, porque trabalham para um determinado lado, são financiados pelos bancos, pelas grandes empresas, e tem a ver também com questões de postura pessoal. Pessoal mesmo, de classe, da onde é que estão, entendeu? Esses trabalhadores, eles se veem, porque tem uma outra relação de emprego, que eu não estou falando que é boa, que pode ser melhor, pode ser até pior, a relação de emprego, mas não se veem como classe trabalhadora. E nós temos aqui, sim, uma questão de classe. Se a gente não, na minha opinião, se a gente não tomar pé que a disputa é uma disputa de classe, e aí quem é que se vê como classe trabalhadora, independentemente da remuneração que tem no final do mês, seja ele de um salário mínimo, meio salário mínimo, ou de 10 mil ou de 15 mil, como você se enxerga. Rapidamente só vou retomar um ponto aqui, para embasar um pouco essa minha análise. Vocês se lembram da PEC das domésticas, que aproximava os direitos trabalhistas das domésticas, e vocês lembram a revolta da classe média com relação a isso. Então, para fazer um paralelo, tem muito a ver com como é que se vê dentro da estrutura social brasileira. E eu acho que os trabalhadores que ali estão e se sujeitam tem a ver com isso. Porque quando você dá oportunidade, quando você coloca um monte de jovens da periferia, negros e negras, para dentro da universidade, e você tem esses jovens ascendendo nas carreiras, a mãe era doméstica e ela vira uma cientista, ela vira uma jornalista ou um jornalista, ascende, sai da sua estrutura social, você ameaça a classe média que acha que meu pai era juiz, eu serei juiz, certo?
essa é a ordem natural das coisas, porque é assim que a classe média se vê. Então, eu acho que para a gente entender um pouco melhor disso, nós deveríamos olhar com mais vagar, e tem muitos estudos nesse sentido, análise, tanto da psicologia social como da sociologia, enfim. E, por fim, o que eu queria dizer é que para a gente ter chance nessa disputa, nós temos que ter muita paciência para o diálogo e para o debate. Porque você conversar com as pessoas... Porque assim, a gente coloca as coisas como se fosse tudo muito óbvio. Como é que as pessoas não veem que estão sendo destruídas? É um absurdo, entendeu? A sua aposentadoria vai cair de cara, vai cair 40%. Como é um absurdo isso? Como é que a pessoa não enxerga isso? Então, é muito difícil você se desvestir do que é óbvio e entender um pouco essa coisa do imaginário, que pode estar outras coisas ali por trás, e conversar com as pessoas com muita paciência e pegando cada ponto que pode lhe afetar e dialogar. E aí são diálogos não com grandes plenárias, são diálogos com as vizinhanças, na família, enfim, é muito trabalhoso, mas nós já fizemos isso um dia. Então, se nós não fizermos isso com os pequenos grupos, dificilmente nós convenceremos as pessoas, porque a guerra midiática, ela é gigantesca e nós não estamos ganhando nesta guerra, assim, nós não temos a maioria, vamos dizer assim, dos instrumentos. Muito bem. Carlos, a questão da constitucionalização, o Gabas já respondeu, mas eu quero reafirmar o seguinte. Para mim, essa questão da constitucionalização, da desconstitucionalização, é o tema mais prioritário que a oposição tem que ter, Gabas. O mais prioritário. Porque se passar, se você puder resolver tudo por legislação complementar, dançou, acabou. Esse é o tema central. Eu achava, né, a gente é idiota, tá certo? Que essa questão fosse ser brecada na Comissão de Constitucionalidade e Justiça, tá certo? A OAB disse que isso é inconstitucional, tá certo? Eu acho que vai caber em algum momento, pelo menos para tentar barrar o projeto, entrar no Supremo. Não que o Supremo vai resolver alguma coisa, tá certo? Não vai resolver nada também, tá certo? Mas é uma loucura você... Assim, para mim, o ponto central da reforma, a coisa mais inteligente que eles fizeram é isso. Desconstitucionaliza o regime geral, o regime próprio, passa tudo por legislação complementar, tudo. E constitucionaliza a capitalização, bota na Constituição. Também resolve tudo por legislação complementar. Se isso passar, dançou, esquece. Vai para casa, vai dormir, tá certo? Férias, praia, chácara, tá certo? Porque dançou, não tem alternativa. Porque são projetos de autoria do executivo. E o sujeito fala assim, olha, o reajuste do BPC vai ser definido por ato do Ministério da Fazenda. Acabou. Tá certo? Eles querem, uma coisa que eles querem fazer, que eu esqueci de mencionar, nesse processo de destruição da Seguridade Social, que a gente não sabe também o que é, mas é acabar com o orçamento da Seguridade Social. Eles chamam isso lá de segregação das contas, que eu não sei o que quer dizer segregação das contas. Eu não sei, isso vai ser dito na coisa constitucional, mas eu tenho duas suspeitas. A primeira suspeita é, eles podem dizer assim, previdência é financiada só pelo empregado e empregador. E aí você constitucionaliza o déficit, né? Porque o déficit é parte do governo que não é contabilizado. Então, essa é uma primeira suspeita, tá certo? Aí você vai constitucionalizar o déficit. A segunda suspeita, que é mais grave, é que talvez eles façam uma coisa que eles constitucionalizem uma outra prática absolutamente inconstitucional, que é considerar que a Seguridade Social, que é o artigo 195 da Constituição, que é da ordem social, que só inclui o regime geral da Previdência, né,
eles passaram a incluir, a partir de 96, na Seguridade Social, o capítulo social, a previdência do militar e do regime próprio. Então, o rombo da Seguridade Social é 290 bi, tá certo? Que é uma coisa absolutamente inconstitucional, porque o orçamento da Seguridade Social é o capítulo da ordem social. O regime do servidor público está no artigo 40, do funcionalismo público. Dos militares, acho que é 60 e pouco, é todas as Forças Armadas. A Constituição divide. E os caras criam um conceito de Seguridade Social, contabilidade super criativa, tá certo? Que inclui tudo isso, é constitucional. Mas eles podem, agora, constitucionalizar isso. É por isso que agora eles fazem o seguinte, eles dizem assim, vou acabar com a DRU. Pô, mas a DRU é uma bandeira nossa. E vou acabar também com as isenções fiscais sobre as contribuições à Seguridade Social. Mas isso também é uma bandeira nossa. Por que ele vai acabar a DRU? Porque se ele vai jogar o servidor público na Seguridade Social, ele vai precisar da DRU, porque através da DRU ele pagava o servidor público, tá certo? O regime do servidor público. E vai acabar com as isenções fiscais sobre a receita aqui, porque vai precisar de dinheiro, tá certo? Então, o que eu tenho dito, talvez a gente pudesse entrar nesse consenso, a gente tem que evitar a constitucionalização, a desconstitucionalização, ponto número 1. Temos que não pode mexer no regime geral, não pode mexer no BPC e não pode passar não pode introduzir a capitalização. Esses 4 pontos para mim são centrais. São centrais. René, a questão dos privilegiados, você falou como é difícil num debate, ou você está no debate com as pessoas em volta de vocês, eu sou a favor dessa reforma porque os privilegiados, cadê o René? Os privilegiados. Isso está dizendo o seguinte, escuta, tudo bem, você é a favor, mas me diga alguém do regime geral que é privilegiado. Tá certo? Então, tudo bem, você quer acabar com o geral. Agora, não tem privilegiado no regime geral. E 90% da economia vem do regime geral. Tá certo? Acho que é por aí que tem que ser o argumento. Tá certo? A outra questão que você coloca, que é a questão de como é que é aquela tabela lá que a gente trabalha lá em campo, etc. Aí você me dá a oportunidade para falar 2 coisas aqui, que é a questão do DERT, né? O DERT é o seguinte, essa tabela que ele está mostrando é a seguinte, quando você pega os países europeus, eles têm a proteção social, que eles chamam, mais ou menos os mesmos setores nossos aqui, os nossos constituintes se inspiraram na proteção social deles. A previdência, saúde, assistência social, segurança de emprego e tal. E como é que financia isso? É um sistema tripartite, empregado, empregador e governo. Na média desses países, que essa tabela mostra, 54% das receitas vem da contribuição do governo. Como? Através de impostos gerais. E nesses países, através do sistema tributário, que é taxa renda e patrimônio. Tá certo? É isso, é essa tabela que você está dizendo. Né? É essa daí, exatamente. Então, veja bem, o que os nossos constituintes fizeram? Se inspiraram nisso. O que é o déficit? É que, embora esteja na Constituição, mas não é contabilizado a partir do governo. Tá certo? E eu não tenho exercício assim, olha, quem inventou esse negócio de sistema tripartite, que é o modelo clássico, não foi o PT. Foi um sujeito chamado Bismarck, Otto von Bismarck, do século XIX. E a ideia dele foi tão boa que depois da Primeira Guerra, diversos países europeus adotaram. E depois, a partir de 1945, tem um outro sujeito que é um liberal inglês, defensor do capitalismo, chamado Beveridge. Certo? Que implantou, que fez com que esse sistema tripartite, esse mecanismo se espalhasse pelo mundo todo. Certo? E que o governo, que no Brasil, esse sistema tripartite existe desde a década de 1930, os institutos de aposentação já eram o sistema tripartite. Certo? E que esse sistema tripartite continuou durante todo o período.
e que chegou na ditadura militar, quando a economia crescia, nos anos 70, milagre econômico, o governo não precisava colocar parte dele, porque só a contribuição do empregado e empregador dava certo. Quando chega em 1982, que você tem a crise da dívida, não sei o quê, o que acontece? Recessão. O que acontece? O governo tem que colocar a sua parte. O que acontece? Os jornais diziam, a Previdência quebrou, se não fizer a reforma, o Brasil vai quebrar. Só vocês olharam as manchetes da época. Então o que os constituintes fizeram? Olha que coisa extraordinária. Os constituintes fizeram o seguinte, falaram assim, bom, isso está na legislação, mas o governo não cumpre. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar a isso um status constitucional, porque aí eles vão ter que cumprir a Constituição, tá certo? E aí os constituintes botaram artigo 194, Seguridade é isso. Artigo 195, para financiar aqui tem um orçamento da Seguridade Social, empregado, empregador e governo. E para o governo financiar essa parte, a sua parte, não se conseguiu fazer reforma tributária progressiva no Brasil, como não vai se conseguir nunca, talvez no século XXII, tá certo? No século XXI você não faz reforma tributária progressiva. O que o governo fez? Criou duas contribuições que não existiam, contribuição sobre o lucro líquido. E a outra, olha o nome que tem essa contribuição, preste atenção nesse nome, que ela é autoexplicativa. Chama-se Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS. Você sabia que o COFINS chama Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social? Esse é o nome do COFINS. Mas é para quê? Para financiar o BPC, para financiar o SUS, que é o Universal Gratuito, para financiar a Previdência Rural, que a Previdência Rural não tem que ser bancada pelo empregado e empregador urbano. Certo? Só que o que aconteceu? O governo passou a mão desse dinheiro já em 1989. Certo? Então, o déficit é a parte do governo que não é contabilizada, isso é despreza a Constituição. E agora inventaram um outro conceito de seguridade social que é ainda mais maluquice. Terminou meu tempo? Eu queria falar, porque também o René falou de que falta dinheiro. Eu só queria falar uma coisinha antes. A questão demográfica, gente, isso é a coisa mais difícil de explicar. É o seguinte, hoje tem 8 trabalhadores ativos para 1 inativo. Em 2060 vai ter 2 para 1. Portanto, não tem alternativa. Tá certo? Não é isso? Não tem alternativa. Vai ter 2 trabalhadores para 1. Hoje tem 8. Eu não sei quando era 10. Tá certo? Qual é o problema dessa formulação? Isso é o terror demográfico. O problema dessa formação é que a Previdência não é financiada só pelo trabalhador ativo. Ela é financiada pelo modelo tripartite. É Estado, governo e... Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto. Esse apocalipse demográfico que vai acontecer em 2060 já não está acontecendo hoje? Por quê? Porque eu tenho, como a Patrícia mostrou, eu tenho 13 milhões de empregados, mais desalentados, mais não sei o que, são 25 milhões, tá certo? Depois eu tenho mais 40 milhões que estão com carteira não assinada, tá certo? Ainda tem uma outra coisa, Patrícia, que a gente precisa ver. Os estudos da Marilene mostram isso. Da população em idade ativa, são 170 milhões, 70 milhões é a população em idade ativa, uma parte disso estuda, tá certo? E tem uns 40 milhões que não estudam nem trabalham, adultos que não estudam. Também você tem uma parcela da população econômica ativa que não tem oportunidade, uma parte deve estar desalentada, etc. Ou seja, eu tenho mais ou menos 90 milhões de trabalhadores, de brasileiros, tá certo? Que não, ou estão desempregados, não tem uma inserção, eles já não contribuem para a Previdência. E se essas pessoas passassem a contribuir? Você não resolveu o problema demográfico? Certo? Então, portanto, a alternativa não é você fazer uma política que faça o crescimento da economia crescer e incorpore essas pessoas, que já foi feita no passado, tá certo? O terceiro ponto,
Você não pode pensar em 2060 com a mesma cabeça de 1960. Que em 1960, para produzir um motor, você precisava de 50 funcionários. Hoje você controla o motor com 60 robôs. Tá certo? Então, a quarta revolução industrial que nós temos que pensar é transitar da tributação sobre a folha de salário para a tributação sobre a renda e o patrimônio. Isso os países capitalistas já fizeram no século passado. Tá certo? Então é a alternativa da reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é absolutamente regressivo. Né? 50% da nossa receita vem do consumo. Isso é um escândalo. Você não tem que tributar renda e patrimônio. Nós fizemos um estudo, a FIP, a FISC, fez um estudo, um diagnóstico de 800 páginas, depois uma proposta de mais 150 páginas, que a gente mostra o seguinte: é tecnicamente possível aumentar a tributação sobre a renda e patrimônio, dividendos, etc., em 360 bilhões por ano. 10 anos, 3 trilhões e 500